Deus é fiel. Mateus 14, vamos ler a partir do verso 13. Mateus 14, verso 13. Quem achou diz amém. Aqui está, se você não achou, você pode acompanhar na nossa Bíblia gigante. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo Jesus o que havia ocorrido, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, e saíram das cidades, e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Mande embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir embora, deem vocês de comer a eles. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento que soprava era contrário. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que agora, Senhor, todos nós possamos ser instruídos pela tua palavra. Senhor, nós carecemos da tua instrução, da tua bondade. Necessitamos, Senhor, como ovelhas que fazem parte do teu aprisco, nós necessitamos agora, Senhor, ouvir a tua voz. Conduze-nos, Senhor, para um lugar de expansão, a um lugar de crescimento, a um lugar de transformação. Tira-nos, Senhor, da zona de conforto e nos leva, Senhor, a um lugar de confronto, porque o confronto que vem de ti, Senhor, nos leva ao crescimento. Queremos crescer até chegarmos à estatura de varão perfeito que é o teu Filho Jesus. Que tudo aquilo que é natural, humano e terreno caia, desapareça. E que tudo aquilo que é sobrenatural, excelso e divino se levante no nosso meio nesse lugar. Usa-me, Senhor, como um canal simples, como um transmissor sincero, puro, Senhor, da tua palavra. E a todos nós, que sejamos como uma boa terra, que vai receber a poderosa semente da palavra de Deus, acolher essa semente, reter essa semente, até que ela dê frutos e frutos que permaneçam. Obrigado, Jesus, porque até aqui é o Senhor quem tem nos ajudado. A ti, Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, como nós começamos a fazer a introdução nessa manhã, ele vai contar um dia em que o Senhor Jesus e os seus discípulos, eles vão viver emocionalmente 2 opostos, 2 extremos. O dia vai começar com uma má notícia para o Senhor Jesus, e depois o dia vai terminar com essa leitura que fizemos,
que é o Senhor Jesus andando sobre as águas e indo ao encontro dos discípulos que estavam no meio do mar da Galileia em uma tempestade. Esse texto ele reúne dois polos, dois opostos, duas situações que parecem antagônicas, e muitas vezes esse é o contexto da vida cristã. Muitas vezes essa será a minha e a sua luta. Momentos da vida em que passamos por desertos, passamos por momentos de escassez, por momentos de solidão, por momentos aonde a vida parece nos castigar, parece nos bater, momentos em que parece que o sofrimento e a dor são tão constantes que de verdade nos aparentam não ter fim. Por vezes o que passamos é tão profundo, é tão doloroso, que as dores daquele momento parece que são eternas. Muitas vezes nos faltam até as palavras para comunicar ao Senhor a realidade da pressão que estamos vivendo. Nos falta vocabulário para dizer: Senhor, muda a minha rotina, me dê uma solução. E a dor é tão grande que por vezes o que fazemos é apenas chorar. Por vezes nós não conseguimos traduzir com palavras o tamanho da angústia que carregamos. Às vezes a dor é tão intensa, o que estamos sendo submetidos é tão grave, que nós de verdade não conseguimos nem explicar para quem está à nossa volta. É uma pressão, uma opressão, uma depressão, coisas que sobrevêm sobre a minha e a sua vida que nos colocam em um lugar, às vezes até de dúvida de se realmente haverá um amanhã um pouco melhor, dúvidas de se Deus ainda consegue nos levantar daquele lugar de queda, de colapso, dúvidas sobre: será que a minha família vai alcançar o lugar que o Senhor um dia prometeu e falou? Porque hoje o que eu vejo é um caos. Hoje a estrutura familiar praticamente já não existe. Para outros é a sua condição emocional. Gente que outrora era feliz, gente que outrora ministrava, que tinha um dom, não porque hoje não o tem, mas porque aquele dom estava em prática, em evidência, e coisas na jornada foram acontecendo, sofrimentos, traições, abalos, e que hoje você olha para quem você era e quem você parece ser hoje, e a pergunta é: eu não me reconheço. A vida cristã, ela é sim uma vida de percalços. O evangelho que por vezes é pregado do triunfalismo, onde tudo vai dar certo, tudo vai acontecer e que nós vamos ser mais do que vencedores, é uma verdade, mas entre essa vitória, entre o cumprimento da promessa e o dia em que recebemos a promessa, vamos viver dias difíceis. Foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições. Agora o Senhor Jesus também declarou que no meio dessas aflições, a sua palavra também diz: o Senhor é o nosso pastor e com Ele absolutamente nada nos faltará. Ele nos faz repousar, disse o salmista, em pastos verdejantes. O Senhor nos guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma e nos guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andemos por vales sombrios ou de morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor estará conosco. Essa é a garantia, meu irmão, que nós temos. Não temos a garantia de que dias ruins, notícias ruins e abalos não acontecerão, mas nós temos uma garantia: no meio desse deserto, no olho desse furacão, nós temos alguém que é fiel e que não nos abandona, e esse atende pelo nome de Jesus, o nosso Cristo, Jesus, o nosso Salvador. De outro lado, também o Evangelho nos promove dias que são memoráveis, dias em que o de repente do Senhor acontece, dias em que somos surpreendidos por uma notícia que o coração
tinha uma expectativa que acontecesse, mas a realidade era completamente contrária à possibilidade de isso que esperávamos se tornar real. E de repente o Senhor vem, faz e realiza. Para aquelas que um dia eram inférteis, um dia em que recebem um laudo, diagnóstico dizendo está grávida, e um milagre de fato se estabelece, aquele dia é um dia de júbilo, de celebração. Para aqueles que tinham uma enfermidade, algo que a medicina tinha dito, olha, está fora de possibilidades terapêuticas, não temos mais o que fazer, e de repente, o próprio médico pega um novo laudo e tem que reconhecer, dizendo, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho que te dizer, o que você tinha já não tem mais. Coisas assim também acontecem. Dias em que você está com o celeiro vazio, em queda, e de repente algo acontece, e em um toque, em uma palavra, em uma oferta, aquela situação é transformada em alegria, júbilo, festa, celebração. Isso também acontece, e essa é a dádiva do Evangelho. Foi isso que Paulo começou a transmitir às igrejas por onde ele passava. Ele começava a dizer, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver na fartura, no alto, no auge, mas também aprendi a viver na escassez, na dificuldade. Aprendi a viver cercado de pessoas, mas também compreendi como nos lugares de solidão eu estou com o meu Senhor, e em tudo eu aprendi a viver contente. Ah, meu irmão, que aula o Evangelho nos dá de vivermos contente quando as coisas não parecem favoráveis, de assumir que ainda no dia mau existe algo de bem acontecendo conosco, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você hoje está em um lado de talvez declínio da vida, de dificuldades, enfrentando nessa balança da vida um momento difícil, a palavra do Senhor para você é: confie no Senhor Jesus, porque as coisas velhas vão ficar para trás, e no Senhor tudo se fará novo. E se você se encontra do outro lado nessa manhã, dizendo, eu tenho medo até de pensar, bicho, no tempo ruim, porque é o seguinte, está tão bom que eu não quero que esse tempo passe. A coisa está tão fluida que assim, eu não quero nem tocar e pensar nem no futuro, nem no passado. Eu quero é curtir esse momento. Se você está nesse momento, eu também quero te animar. A palavra do Senhor diz que aquilo que os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram, é aquilo que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, a medida do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. Ainda tem um lugar mais alto, mais elevado e melhor para o Senhor nos colocar. Então, se você está de um lado da balança ou do outro, essa mensagem nessa manhã é para nós, é para você. Quando você vai ler os evangelhos, você vai ver que boa parte do que nos evangelhos estão escritos não são ensinos teóricos de Jesus. Alguns de nós temos Bíblias que hoje facilitam essa mensuração desses textos. Nós conseguimos, tem algumas Bíblias que quando Jesus fala, as palavras de Jesus estão em vermelho, e aí você consegue diagnosticar aquilo que o autor está escrevendo, e aquilo que Jesus está dizendo, Jesus está ensinando. E se você fizer uma análise do volume do ensino de Jesus, através do que ele disse, e do ensino de Jesus, através daquilo que ele fez, você vai ver que é majoritariamente superior aquilo que Jesus ensinou pela prática, e não aquilo que Jesus ensinou pela teoria. A maioria dos ensinos do Senhor Jesus foi através da sua prática. E hoje nós vamos estudar pelo menos 5 princípios práticos de ensinos de Jesus, para que nós possamos, para aqueles que estão em baixa, migrar para o lugar de bonança, graça e paz, plenitude no Senhor, e para aqueles que já estão nesse lugar, a manutenção da sua família nesse lugar, e ainda aspirar
um lugar mais alto para a glória do Senhor. Então nós começamos hoje, essa manhã, falando sobre 5 princípios, 5 ensinos do Senhor Jesus, práticos para nós colocarmos na nossa vida diária, cotidiana. A mensagem de hoje não é uma mensagem apenas poética, é uma mensagem prática de coisas que a gente deve aplicar amanhã, na segunda-feira, lá no trabalho, na tua rotina, hoje, quando sair da igreja, com a tua família, coisas práticas que Jesus ensinou e que mudam a nossa vida. Esses 5 ensinos transformaram um dia que começou caótico em um dia que terminou em algo sublime e histórico para a glória de Deus. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco nessa manhã, caminharmos por esses 5 ensinos e termos uma vida de elevação. Ensino número 1. O contexto desses textos vão dizer que Jesus, no início do dia, recebe a notícia de que um amigo querido tinha morrido. Mais do que morrer, os discípulos vão contar para Jesus que o seu amigo, que o seu precursor, que aquele que veio antes de Jesus, anunciando a sua vinda, João Batista, ele tinha sido assassinado, ele tinha sido decapitado no cárcere. Jesus começa o dia recebendo uma notícia difícil. Ele recebe uma notícia bombástica logo no começo desse dia. E o texto denota que Jesus, como ser humano, ele sente o impacto daquela notícia. O texto vai dizer que o Senhor Jesus, ao receber a notícia do falecimento, do assassinato brutal do seu amigo, ele então vai entrar em um barco com os seus discípulos e decide ir para um lugar desértico. João Batista era alguém que profeticamente veio preparando o caminho para Jesus. João Batista foi aquele que carregou a palavra e a profecia, que diria sobre alguém que viria antes do Senhor Jesus, e que iria aplanar, preparar os corações para a chegada do Messias. O próprio Senhor Jesus disse a respeito de João, que ele era como uma cana agitada pelo vento no deserto, que ele era a voz daquele que clama no deserto, que ele era na terra mais do que um profeta, que não existia na terra nenhum homem que fosse no reino de Deus, que fosse na terra superior a João. Ele não fez nenhum milagre, diz a palavra, mas tudo que João profetizou e disse aconteceu. Esse João veio na frente para preparar o caminho para o Senhor. E aqui começa o primeiro ensino. Jesus era Deus, Jesus era o Rei da Glória, Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas até Jesus precisou de alguém que viesse na frente para preparar o ambiente para a sua obra. Por mais autossuficiente que eu e você pareçamos ser, existe sempre algo e alguém que Deus vai usar na nossa frente para preparar o ambiente e facilitar o meu e o seu acesso. Na vida matrimonial, se você se lembrar, talvez começou assim. Alguém que conhecia alguém que você se interessou, alguém que facilitou a ponte, alguém que fez ali o intercâmbio, facilitou o acesso àquele coração, alguém que promoveu aquele ambiente. Na vida profissional, muitas vezes também é assim. O nosso currículo nos abre portas, nos faz entrar na empresa, mas muitas vezes é o relacionamento com pessoas que já estão ali, que vão facilitando o nosso trabalho naquele ambiente. Não somos autossuficientes, não podemos nos retroalimentar. Precisamos sempre ter um coração humilde, de que aqueles que já estão no lugar que devemos chegar, são sim ferramentas de Deus para o progresso da obra de Deus na minha e na sua vida. O primeiro ensino é: não olhe como um adversário a ser batido aqueles que já fazem o que Deus te chamou para fazer um dia. Você carrega
uma mensagem do Senhor, você carrega um propósito de Deus, você carrega um chamado talvez empresarial, um chamado de atuar, você é um profissional liberal, e talvez nessa área já exista alguém fazendo o que você foi chamado para um dia fazer. Não olhe para essas pessoas como adversários a serem batidos, mas como pessoas que já estão preparando o caminho para quando você chegar ter um acesso facilitado. Isso desarma o ambiente, isso deixa o lugar mais leve, e isso também é aplicável no mundo espiritual. Pessoas que o Senhor colocou para orar por nós, gente que hoje estão clamando por mim e por você, para que Deus cumpra a promessa que um dia Ele nos fez. Pessoas que hoje estão no lugar que Deus vai nos levar, e nós devemos olhar para essas pessoas com honra, devemos olhar para essas pessoas com carinho, porque é isso que vai fazer com que um dia a promessa se cumpra na minha e na sua vida. Nós somos a geração que não vai precisar derrubar ninguém. Aquilo que é nosso, o Senhor já tem preparado. Deus vai dar uma aula sobre esse princípio para Moisés. Moisés tem do Senhor uma relação de extrema profundidade. Moisés falava com Deus assim, face a face. Não que ele visse a face do Senhor, mas Deus ministrava diretamente com Moisés. Momentos em que Moisés subia ao monte, passava dezenas de dias e lá o Senhor ministrava com ele. Moisés recebeu do Senhor a revelação do Gênesis, de como Deus fez o mundo. Foi para Moisés que Deus disse: Moisés, no princípio eu criei os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o meu espírito já se manifestava sobre a face das águas. Então Moisés, um dia eu disse: haja luz, e houve luz, e tudo que eu declarei pela minha palavra, Moisés, começou a acontecer, e assim foi no dia 1, no dia 2, no dia 3, Deus contou isso tudo para Moisés. Agora esse homem chega um dia que ele diz: Senhor, eu quero ocupar um lugar diferente do que eu estou ocupando. Eu quero, Senhor, ver a tua face. Eu quero ver, Senhor, a tua glória. Mostra-me, Senhor, a tua face. E o texto diz que Deus vai falar com Moisés: Moisés, é impossível de eu realizar esse teu pedido, porque ninguém pode ver a minha face, ninguém pode me contemplar nessa estrutura humana que vocês têm hoje e permanecerem vivos. Porque a palavra do Senhor diz isso, que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Essa carne, esse corpo natural não suporta a glória de Deus, e é por isso que antes de subirmos para o lugar que Deus está preparando, o nosso corpo será revestido. Não será mais esse corpo natural, não será mais carne e sangue, mas um corpo glorificado, que vai entrar na presença daquele que é glorioso, e lá permanecerá para sempre. Então Deus dá uma aula a Moisés dizendo: Moisés, com essa estrutura de hoje você não pode, mas Moisés, eu vou fazer algo. Aqui do meu lado, Moisés, tem uma rocha, e eu vou te colocar, Moisés, sobre essa rocha. Você sabe quem é a rocha? A rocha é Jesus. E o Senhor estava dizendo: Moisés, esse novo nível você ainda não pode por conta das suas limitações, mas eu vou te colocar em um lugar onde você vai estar na plenitude das tuas possibilidades para o hoje. Você vai viver a plenitude do que eu tenho para a tua vida no agora, Moisés, e esse lugar é sobre a rocha que é Jesus. Eu e você vamos viver a plenitude do nosso potencial, da nossa casa, da nossa família, da capacidade intelectual que o Senhor te deu. Não é andando pelo mundo errantes, mas é vivendo em um lugar, e esse lugar é sobre Jesus. Em Jesus a tua casa vai ter paz, em Jesus o teu ministério vai fluir, em Jesus a tua empresa vai prosperar, em Jesus, na rocha, nós não seremos abalados. E aí o Senhor vai dizer mais: Moisés, sobre essa rocha tu estarás, e eu colocarei sobre ti a minha mão. Que significa dizer, você vai estar no lugar certo, e se você estiver no lugar certo, que é Jesus, a minha mão vai se mover sobre você. E a mão do Senhor se movendo sobre alguém significa, você vai ter a minha proteção e o meu favor, Moisés.
É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Não olhe para quem já está fazendo o que você está fazendo como um adversário, mas olhe para essa pessoa com honra, porque esse lugar está sendo preparado e Deus está usando pessoas que vão na nossa frente para abrir o caminho. Foi isso que Jesus estava ensinando nesse texto. Aquele que morreu, João Batista, veio antes para preparar o caminho, e Jesus estava dizendo: o ambiente que você vai chegar, o meu Pai já preparou, não precisa queimar etapas, o que é seu está guardado, você vai ocupar o lugar que o Pai já projetou para a sua vida. E agora em Moisés é o complemento desse ensino. Moisés vai sobre essa rocha, Deus coloca a mão sobre ele e Deus vai dizer: existe agora, Moisés, uma brecha, uma fenda na rocha, e eu vou passar na brecha, na fenda dessa rocha, e eu vou te colocar nesse lugar, e nesse lugar, quando eu passar, você vai ver as minhas costas, que significa dizer, você vai entender tudo o que eu faço quando eu passo, Moisés. Você vai ver a minha glória, a minha maravilha, a minha majestade, os meus sinais, os meus mistérios, Moisés. Tu vai ver tudo isso quando eu passar, porque é isso que fica quando Deus passa. Quando o ser humano passa sozinho, deixa um rastro de tragédia, de mágoa, de dores. Mas quando Deus passa, o que fica é um rastro de glória, um rastro de bênção. Fica ali a história da bondade do Senhor, que quando passa contagia aquele lugar. E o ensino agora é: Moisés, tu não podes ver a minha face ainda, esse lugar não está preparado, mas tem um espaço, uma brecha, uma fresta na rocha. Essa rocha que agora tem um espaço, esse espaço nessa rocha foi construído por Deus, e Deus agora está dizendo: Moisés, tem um lugar que você vai se encaixar perfeitamente. Existe um espaço que eu já projetei, aonde você se encaixa, e se você entrar nesse lugar, você vai ver coisas que você nunca viu. Não é um lugar que você vai pegar uma talhadeira e fazer força para abrir o espaço. É um lugar que quem está na rocha entra, e aquele lugar de antemão já foi preparado pelo Senhor para você entrar. Você entra e ocupa um espaço que Deus preparou de antemão para que você pudesse viver. Essa é uma outra dádiva do Senhor. Quem está sobre a rocha, quem vive com o Senhor, quem está debaixo da sua poderosa mão, começa a entrar em lugares que quando entra diz: meu Deus, parece que eu sempre morei aqui. Meu Deus, parece que esse emprego foi feito para mim. Meu Deus, essa amizade, esse relacionamento, essa igreja, meu Deus, parece que eu conheço esse povo de uma vida inteira. Sabe o que é isso? É quando você está sobre a rocha, debaixo da mão do Senhor, e olhando pela fresta, o lugar onde você vai ver a glória do Senhor passar. Deus vai dando esse ensino através de Jesus. Jesus se entristece quando João morre, e se entristece porque ele reverenciava, porque de alguma maneira ele tinha apreço a esse amigo querido que estava fazendo aquilo que ele um dia iria fazer, a pregação do Evangelho. Depois que Jesus recebe essa notícia, o texto diz que ele entra num barco e vai para um lugar desértico. Muitas vezes é também esse o nosso sentimento. Recebemos notícias que nos abalam, situações que nos deixam consternados, e por um momento o que nós desejamos é ficar a sós, pensar na vida, contemplar, avaliar as coisas que estão acontecendo. Isso é normal. Jesus passou por isso, e ele entra no barco com seus discípulos e escolhe um lugar nas margens do mar da Galileia, onde não havia ninguém. E o texto diz que quando ele vai, a multidão que estava ali, quando ele recebeu a notícia, percebeu que Jesus estava entrando no barco e indo para um determinado lugar. E essa multidão agora começa a acompanhar o barco que vai indo para uma outra direção, e eles vão pelas margens do lago tentando seguir o barco. E o texto diz que essa multidão tinha um desejo tão grande de ficar na presença de Jesus, que quando Jesus chega no lugar deserto que ele tinha escolhido, aquele lugar não está mais desértico. Aquele lugar agora está completamente lotado pela multidão. O desejo do Senhor era ficar sozinho, o desejo do Senhor era de alguma maneira orar pelo seu amigo, era apaziguar o seu coração. Jesus talvez estava ali consternado com a maldade humana.
assassinaram um amigo, um homem querido, um homem de Deus, de maneira cruel. Não faz muito tempo nós vimos o que aconteceu com aquele menino Charles lá nos Estados Unidos, que pregava o evangelho, que falava da bondade do Senhor, um homem pacífico que foi agora na mídia colocado como um extremista. Não, ele nunca foi um extremista, sempre foi um apaixonado por Jesus e que pregava a verdade do evangelho, e que Deus estava levantando naquela nação para contagiar uma geração que estava se perdendo lá na América, e foi brutalmente assassinado. O que isso gera em nós? Uma consternação, uma indignação. É impossível ficar indiferente. Imagina Jesus, e Jesus fica naquela situação, entra no barco e vai para aquele lugar. Agora vem o segundo ensino, porque quando Jesus chega naquele lugar e vê a multidão, o seu coração queria ficar sozinho, a sua parte humana queria descansar, queria de alguma maneira ficar em um lugar isolado. Mas quando ele vê a multidão, ele não pega o barco e vai para um outro lado fugindo da multidão. O texto diz que quando ele chega, mesmo querendo ficar isolado e vê a multidão, ele desce do barco e tem compaixão daquela multidão. E mais, ao descer do barco, começa imediatamente a curar os seus enfermos. O ensino agora é: não deixe com que as dores sufoquem, paralisem o teu chamado. Não deixe, meu irmão, com que as dores, os males que estão acontecendo do lado de fora paralisem aquilo que Deus te chamou para ser, viver e fazer. Jesus chega para chorar, mas quando vê uma multidão ali aflita, ele agora deixa de lado os seus próprios interesses e vai agora colocar o seu dom em prática para curar toda aquela multidão. E por vezes é exatamente isso que vai acontecer conosco. É no dia que você está mais debilitado que Deus coloca pessoas à sua volta para dizer: preciso tanto de uma ajuda. É no dia que a situação financeira está mais caótica que Deus coloca alguém perto de você dizendo: meu Deus, eu precisava tanto de ajuda. E no pouquinho que você tem, você vai precisar decidir se vai seguir exercendo o chamado da generosidade e o propósito do Senhor, ou se vai fechar o coração e dizer: nos dias de caos, farinha pouco, meu pirão primeiro, como diria minha mãe. Você senta e num dia caótico senta gente do seu lado do nada para contar um monte de problema. E você diz: meu Deus, parece que eu sou uma curva de rio, porque tudo que é tranqueira, coisa ruim que acontece no universo, Senhor, vem parar perto de mim, o que é isso? Não, isso é o teu chamado, é o teu propósito. E no dia mau é que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Não é coincidência, meu irmão, que no dia mais difícil da nossa história, coisas grandiosas da parte do Senhor acontecem. É porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes no Senhor. A Bíblia conta a história do dia em que o Senhor Jesus já tinha morrido. E então 2 dos seus discípulos queridos vão ao templo para orar. E quando eles estão entrando no templo, eles encontram na porta formosa um homem que era colocado ali para pedir esmolas. Esse homem, ele era um paralítico, ele não poderia andar. Ele estava sentado do lado da porta em Jerusalém, da cidade velha, que dava acesso ao templo, e essa porta tinha o nome de Porta Formosa. A porta e a estrutura era formosa, mas na porta que era formosa tinha um homem que tinha um corpo que não tinha formosura. Porque não basta estar perto do templo, da casa de Deus, para ter uma mudança é preciso entrar nesse lugar onde Deus está. E agora esse homem que é colocado ali para pedir esmola, ele vê os discípulos passando. E quando esses homens estão passando, ele olha para eles, estende a mão e pede uma esmola. Ele pede esperando receber algumas moedas. Por um lado, esse homem não conseguia ver
que aqueles homens que estavam chegando eram amigos, eram pessoas que carregavam o Espírito de Deus. Não conseguiam discernir no mundo espiritual aquilo que aqueles homens carregavam da parte dos céus na terra, e por isso, por não discernir, ele queria apenas uma migalha. E a nossa relação com o Senhor, em alguns momentos também se estabelece assim. O Senhor tem poder para mudar a minha e a sua história, não apenas de melhorar ou diminuir a dor. O Senhor tem poder para te curar hoje, para te curar agora. O Senhor não é aquele que quer apenas diminuir a nossa ansiedade, não. Ele quer nos dar autoridade e domínio sobre as nossas próprias emoções, ao ponto de você um dia poder orar e testemunhar: olha, um dia eu fui desequilibrado, mas o Senhor me curou. Um dia eu não podia ir e nem sair, mas o Senhor me libertou. Fazer algo poderoso que mude a nossa história para sempre. Deus pode. Mas por vezes, por não entender o poder do Senhor e o ambiente em que estamos, a gente se contenta com migalhas, esmolas. E esse homem pede esmola. E aí os discípulos vão olhar para aquele homem e vão dizer: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós carregamos aqui dentro, que veio do alto, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Perceba que aqueles homens não tinham dinheiro. Eles não deram dinheiro porque não queriam dar ou estavam economizando. Literalmente eles não tinham. E eu chego a pensar que se eles tivessem dinheiro, teriam dado uma esmola para aquele homem. Mas por vezes Deus faz exatamente o oposto. Tira de nós o que a gente acha que é necessário, para que aquilo que realmente é eficaz da parte de Deus apareça. Se tivessem dinheiro e uma moeda, talvez teriam dado o dinheiro e a moeda. E aí Deus permite que eles passem por um momento de escassez. Não tem ouro e não tem prata. Não tem ouro e nem prata no bolso, mas tem uma palavra poderosa na boca: em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que estamos falando? Estamos falando sobre Jesus, que chega no meio de uma multidão e ele queria descansar. Ele estava debaixo de uma má notícia, mas a má notícia não paralisou o chamado do Senhor. Esses homens estavam vivendo um momento caótico e não tinham aquilo que aquele homem estava pedindo, mas tinham algo superior. Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Coisas que hoje nós estamos vivendo e que é debilidade e que alguns não entendem. Os discípulos por muitas vezes passaram em lugares que as pessoas olhavam e diziam: coitados. Tem gente que olha para nós e olha hoje e o coração dela diz: é um coitado. Tem gente que caminha conosco e não entendeu o que o Senhor está fazendo e olha para nós e diz: ele é um coitado. Mas se você orar, Deus pode mudar a tua história. Se você pedir, é porque tu não tem fé, por isso tu vive essa vida aí. É porque não entenderam a grandeza dos céus, que é superior ao ouro e à prata. Foi Jesus quem disse: quando vocês ajuntarem tesouros, não ajuntem aqui nessa terra, porque aqui o ladrão mina, o ladrão rouba e a traça mina, mas juntem tesouros no reino dos céus, aonde o ladrão não pode entrar e a traça não pode corromper. Tesouros eternos. Bispo, então a gente vai ser pobre pro resto da vida? Não, meu irmão, uma hora Deus vai virar a chave, mas Ele vira a chave quando você entender que o teu tesouro não é o dinheiro, é o que você carrega. Jesus começa a dar uma aula prática: olha, eu estou triste, estou com uma consternação no meu coração, eu estou de alguma maneira abalado, mas isso não paralisa o dom que eu carrego. Eu vou liberar sobre vocês a minha cura. O texto diz que aquela multidão inteira, e gente, eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os historiadores vão dizer que era cerca de quase 10.000 pessoas naquele lugar. E todo doente que havia lá foi curado para a glória de Deus. Esse é o nosso desafio. No dia mau, lá no emprego, não fechar a cara, mas ter um sorriso no rosto e um abraço que ferve. Esse é o nosso desafio quando nós formos solicitados a fazer coisas pelos outros que nós gostaríamos que Deus fizesse por nós. É se alegrar quando Deus abençoa o outro, quando aquilo que o outro recebeu, também para nós era um motivo de alegria se recebêssemos, mas a nossa alegria não está no receber. A palavra do Senhor diz isso: a maior alegria é em dar do que em receber. E esse é o ministério de Jesus.
Esse é o ensino do Senhor. O tempo passa, Jesus cura todo mundo e agora os discípulos vão receber mais o ensino. Os discípulos vão dizer: Senhor, manda esse povo embora, Senhor. Manda eles embora porque o lugar que nós estamos é desértico e a hora é avançada. Mande que eles possam ir embora para que eles comprem, Senhor, alimentos nas cidades em volta, porque o lugar que nós estamos é um lugar desértico. E manda eles embora, Senhor, porque já passou da hora. A hora é avançada, diz algumas traduções. E agora vem um outro ensino. Os discípulos estão olhando para o lugar desértico. O que significa lugar desértico? É um lugar inadequado e que não tem capacidade de nutrição. É um lugar onde você está e esse lugar, aos olhos naturais, é incapaz de te alimentar. É a empresa que parece pequena demais, é a cidade que parece pequenininha demais, é a casa que parece pequena demais, o lugar, o ambiente parece que não pode te nutrir, não pode te suprir com as suas necessidades. Segundo, o texto diz que os discípulos dizem que a hora é avançada. Os discípulos estavam dizendo: Senhor, tudo que o Senhor podia fazer por eles já rolou. Agora, Senhor, manda eles embora, porque eles já estão curados. Manda eles embora para que eles possam agora cada um cuidar da sua vida. E aí Jesus vai dizer: eles não precisam ir embora, vamos nós alimentá-los. E os discípulos entram em choque dizendo: Senhor, nós não temos nada. E aí um deles vai dizer: a não ser aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para toda essa multidão? O terceiro princípio que o Senhor Jesus ensina é: os discípulos queriam mandar o povo embora por conta do lugar e por conta da hora. E aí Jesus vai ensinar que quem anda com Ele, para aqueles que caminham com o Senhor, para aqueles que estão firmados nele, que o seguem, não existe lugar inadequado, nem hora imprópria para que Ele possa fazer algo extraordinário. Não existe lugar, meu irmão, que o Senhor não possa fazer algo poderoso. E também não existe uma hora, uma validade para que Deus possa executar algo que mude a nossa história. Por vezes o nosso grande adversário é a nossa mente, que limita o que Deus pode fazer pelo tempo. Gente que recebeu uma palavra de que iria ter a sua própria empresa e agora já passou dos 40 e está fazendo conta e dizendo: meu Deus, eu já estou velho, eu estou me acabando e o negócio que Deus falou ainda não aconteceu. E na sua mente você diz: já passou o tempo. O Senhor disse: vou te dar uma família, mas agora está chegando nos 40 ou já passou um pouquinho e está dizendo: meu Deus, e a família que Deus disse que ia me dar, e o tempo está passando. E geralmente isso acontece com as meninas, que as meninas se desesperam dizendo: meu Deus, já estou ficando velha. Fez 25, está dizendo: meu Deus, nunca mais que eu vou casar. Por vezes acontece com os homens, que tinham aquela meta: eu vou ter isso, vou ter aquilo outro, e agora está vendo o cabo da boa esperança chegando, e diz: olha, eu acho que eu sonhei errado. Se era sonho humano, meu irmão, deixa lá na gaveta, se Deus quiser fazer, amém. Agora, se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não existe tempo inadequado que o Senhor não possa agir, não existe terra infértil que o Senhor não possa mover. Os discípulos estavam chocados, porque já era fora de hora. Jesus, o tempo de se mover já passou, e esse lugar já não tem mais nada para nós extrairmos dele. Existem pessoas que tendem a se mover por basear a sua perspectiva de vida naquilo que a terra mostra. Gente que está na igreja certa, gente que está no lugar certo, na casa certa, na profissão correta, mas quando olha e parece que está tudo deserto, ele decide se mover. Quando olha e não vê frutos ali para que possa se alimentar, se move. E não tem uma palavra do Senhor.
e não tem uma instrução clara de Deus, se move baseado no que a terra está mostrando, porque a terra é desértica, não tem mais nada para eu comer aqui, não tem mais como eu me nutrir aqui, e o Senhor está dizendo, não se mova, baseado naquilo que você está vendo da terra, e nem diga, olha, é tarde demais, eu tenho que ir. Não, meu irmão, nunca é tarde demais para Deus fazer aquilo que Ele prometeu na minha e na sua vida. Jesus é especialista em fazer coisas que a gente acha que está fora do tempo. Certa vez Jesus, ele está junto com uma multidão, e essa multidão vem alegre, celebrando, festiva, e eles chegam na porta de uma cidade chamada Naim, e essa multidão que vem com o Senhor, vem celebrando, Jesus vem fazendo milagres, maravilhas, gente curada, gente que não andava, estava agora caminhando junto com o Senhor, pessoas que não podiam ver, cegos, agora estavam ali, leprosos que tinham que viver afastados, agora estavam no meio da multidão, e essa multidão vem celebrando com Jesus. E aí eles chegam na porta de uma cidade chamada Naim, e de dentro da cidade vem uma outra multidão, uma multidão que vem de dentro da cidade chorando, se lamentando. Era um cortejo fúnebre, era uma mãe que agora estava levando para o sepulcro o seu único filho. Essa mulher já era viúva, já tinha perdido seu marido, e agora o único filho que ela tinha também morreu, e ela vai agora junto com uma multidão de dentro da cidade, saindo da cidade, para levar o seu filho para o sepulcro. Imagine o coração daquela mãe, tudo que tinha se acabou, agora uma vida solitária. Enquanto o menino estava doente, enfermo, a Bíblia não conta qual foi a causa da morte, mas enquanto tinha um fôlego de vida no menino, tinha uma esperança, vai melhorar, algo vai acontecer, mas de repente o menino morre, e se morreu, acabou, se morreu, não tem mais oportunidade de reversão do quadro. Isso é o que a terra prega, isso é o que nós pensamos. Isso era o que os discípulos lá naquele dia estavam dizendo para o Senhor: Senhor, a hora já passou, manda eles embora. E aí vem Jesus caminhando fora de hora. Jesus não podia ter chego enquanto esse menino estava só doente? Podia. Jesus não podia ter chego enquanto aquele menino estava apenas adoecendo? Podia. Aí Jesus vem quando eles estão enterrando o menino, fora de hora, tarde, fora do tempo. E aí quando Jesus vê aquele cortejo passando, o texto diz que Jesus fala com a mãe: mulher, não chore. Como pedir para uma mãe que está enterrando seu único filho não chorar? Não parece uma insensibilidade de Jesus? Não parece algo antagônico ao caráter de Jesus, que é de se compadecer daqueles que choram? Agora Jesus estava dando uma aula, Jesus estava dizendo: mulher, não chores. E o que ele estava dizendo é: não chore, porque a razão do teu choro já não existe mais. Jesus estava dizendo: o teu filho ainda não levantou, mas agora eu já cheguei, e se eu cheguei, algo vai acontecer. Não precisa haver a evidência é Jesus entrou, a evidência é o mestre chegou, a evidência é o rei da glória está aqui, e se ele está, não está fora de hora, algo poderoso vai acontecer. E aí então Jesus diz para ela: ei mulher, não chores. E quando ele diz não chore, ele não apenas diz não chore, ele começa a se mover para que aquele choro seja estancado. Diferente de nós, seres humanos, que às vezes a gente olha a dificuldade e até se compadece, mas tem coisas que aos seres humanos é impossível de realizar. O máximo que podemos oferecer é um abraço amigo, é um consolo, mas não dá para reverter aquele quadro, porque tem coisas que são impossíveis ao homem. Mas Lucas 1,37 vai dizer que todas as coisas são possíveis para Deus. E ali quem estava chegando era Jesus, Deus chegando naquela cidade. Ele diz: a mulher, não chore, se aproxima daquele caixão, daquele cortejo, e toca no caixão. Jesus não toca no menino, Jesus não toca na mãe, Jesus toca no caixão. E quando ele toca no caixão, quem está carregando o caixão para.
O caixão representa aquilo que levava o menino para a cova. E quando Jesus chega, tudo aquilo que nos leva para a morte é paralisado. Não tem doença que possa resistir a um toque de Jesus. Não tem vício que possa permanecer diante de um toque do Senhor. Não tem morto que não ressuscite diante de um toque do Senhor. Então teu ministério pode estar engavetado, esse dom e esse chamado pode estar escondido, empoeirado. As pessoas podem ter dito: tu não pode, tu não merece, tu não vai fazer. Mas se nessa manhã Jesus te tocar, e Ele quer te tocar, esse chamado é colocado de pé para a glória de Deus. Jesus toca e o esquife para. E agora Ele vai dar uma ordem para o menino: levanta-te. Ele nem fala. Jesus pega o menino pela mão. E quando Ele pega o menino pela mão, a vida de Jesus passa para o menino. Quando Jesus fala, a vida que está nele é liberada. E é isso que hoje o Senhor está fazendo, mais uma vez, liberando palavras de vida, para te dizer: essa vida mediana não é o que eu tenho para você. Eu tenho uma vida maior, eu tenho uma vida mais intensa, eu tenho mais profundidade. Não aceite viver nessa vida trivial. O que Deus tem para nós, meu irmão, é algo poderoso, sobrenatural. E é nesse lugar que Ele deseja nos levar nessa manhã. Se já está bom, pode ser melhor. Se estava paralisado, hoje é a manhã do Senhor nos colocar de pé. E o menino se levanta. E imagine a festa daquela mãe. Não tinha mais expectativa, já não sonhava mais que algo pudesse acontecer, mas de repente Jesus veio fora de hora. Então não diga: sou velho demais, velha demais, já passou o tempo. Não diga isso. Não faça como os discípulos que disseram: Senhor, o lugar é ruim, não tem nada para acontecer aqui, é desértico. E mais, Senhor, o tempo do mover aqui já se acabou. E Jesus vai dizer a eles: não mandem eles embora. E aqui vem o quarto princípio. O Senhor Jesus vai dizer aos discípulos: vocês querem mandar o povo embora, mas eu vou dizer a vocês que eles não precisam ir embora. E no final do texto vocês vão ver que depois de Jesus multiplicar pães e peixes, Jesus vai despedir a multidão. Os discípulos vão entrar em um barco e o Senhor vai subir o alto da montanha para orar. Os discípulos queriam mandar a multidão embora, mas o texto diz que Jesus não manda a multidão embora. Mas no final Jesus vai despedir a multidão. E o quarto princípio é aprender a arte de não mandar ninguém embora, mas aprender a despedir das pessoas, a se despedir de quem o Senhor colocou perto. O que significa mandar embora? Mandar embora significa romper abruptamente a permanência de quem está à nossa volta. Isso é mandar embora. Deus, chega, não quero mais, embora. Não tem mais nada para me oferecer. Deus, manda embora. Eu estou esgotado, já fiz demais, não tenho mais como te ajudar. Deus, manda embora. É interromper abruptamente aquele relacionamento. Os discípulos queriam fazer isso. Aí Jesus vai dar uma aula. Depois que todo mundo come, depois que todo mundo é abençoado, depois que todo mundo já foi curado, o texto diz que Jesus fica se despedindo das multidões. Se despedir significa mandar com um destino, harmonicamente, aqueles que estão conosco. Na nossa vida ninguém mais vai ser mandado embora. No máximo que vamos fazer é despedir-se das pessoas, porque em breve nós vamos voltar e ver aquilo que Deus fez na vida delas. Por vezes o nosso cansaço diz: manda embora, manda embora, manda embora. Não estou aí. Quem é? Fulano, não estou. No Brasil não acontece isso, em nome de Jesus. A loja fecha às 6 e tem um abençoado que chega às 5h59. Manda embora. Doido. A igreja abre às 6 horas da tarde. Tem um abençoado que chega à meia-noite, quando está virando a chave. Irmão, volta aqui, passa amanhã. Não. O que está acontecendo? Entra aqui.
Vamos conversar. E não tem tempo para ir embora. Lá na tua loja não tem tempo para ir embora. Lá no teu trabalho não tem tempo para ir embora. Bispo, se for assim, eles vão arrancar o meu couro. O senhor não sabe como o meu patrão é. Você não serve o teu patrão, você está servindo ao Senhor. É ao Senhor que você serve. É ao Senhor, é para Ele que você está fazendo. E os discípulos ali recebem essa aula. Querem mandar embora. E o Senhor diz: não, eu vou ensinar vocês como é que despede as pessoas. Sabe quando é que Jesus despediu as pessoas? Quando todo mundo estava suprido. Só pode sair da tua casa quando estiver suprido. Meu Deus, vai ser uma tragédia, bispo. O senhor não conhece a minha família. Bispo, a gente dá o dedo, eles querem arrancar a cabeça da gente. Quero te dizer que se você exercer essa hospitalidade, nunca vai faltar. Se nós tivermos esse ensino do Senhor Jesus, vai começar a brotar coisa na nossa mão que a gente vai dizer: meu Deus, eu nem preciso disso. Mas é porque não tem mais a ver conosco, tem a ver com aqueles que o Senhor vai enviar para a glória de Deus. E aí, por fim, os discípulos dizem: Senhor, vou mandar eles embora. O Senhor diz: não vamos mandá-lo, ainda tem tempo, tem coisas para eu fazer aqui. E no final, o texto vai dizer que Jesus, depois de ter despedido as multidões, vai enviar os discípulos. O Senhor vai dizer: entrem nesse barco e agora passem para o outro lado, voltem lá para o nosso lugar de origem. Eles agora vão atravessar o mar da Galileia de novo. O texto original vai dizer que Jesus os compeliu. Outras traduções vai dizer que Jesus os forçou. O que significa que os discípulos não queriam ir. Que ironia. Não eram eles que estavam querendo mandar embora o povo? Não eram eles que estavam dizendo: Senhor, já é tarde, manda embora, Senhor. E agora o Senhor está dizendo: agora vocês entrem no barquinho e vão, gente, vão. E eles agora estão relutantes, dizendo: não, Senhor, a gente não quer ir. A gente quer ficar com o Senhor. Será que já aconteceu com você coisas que você só teve empatia depois que passou? Será que já aconteceu com você de se compadecer da dor de alguém quando você foi imergido naquela mesma dor? Existe um tratamento do Senhor conosco, igreja, que tem coisas que a gente está passando que não tem a ver conosco, e a gente está dizendo: Senhor, por que comigo? Por que eu estou passando por isso, Senhor, se eu estou tentando te obedecer com todo o meu coração? Por que eu estou sendo submetido, Senhor, a uma dificuldade nessa área, se eu estou tentando, Senhor, de verdade, com um coração sincero, te servir e fazer o melhor que eu posso? E eu não entendo, Senhor, porque quando eu olho para o que eu estou fazendo para o Senhor e para aquilo que eu estou vivendo, eu não encontro conexão com isso, eu não encontro justificativa. Por que, Senhor? E se você em alguma área está passando por coisas que você não consegue compreender e não encontra uma justificativa plausível por que aquilo está acontecendo em você ou com você, saiba que isso talvez não tenha a ver com você, mas tem a ver com as pessoas que Deus vai enviar para você. Gente que vai estar chorando pela mesma dor que um dia você chorou, e o seu coração vai se colocar no lugar daquela pessoa, e você vai ser um instrumento de acolhimento para a transformação da vida daqueles que o Senhor enviar. Cicatrizes que hoje você tem, carrega, de feridas que foram gratuitamente feitas por outros. Gente que você amou e te traiu, gente que você investiu e de alguma maneira te ofendeu, que te machucou, e você olha para aquilo e diz: não entendo por que naquele dia isso aconteceu. Mas o tempo passa, e aí pessoas vão chegando perto de mim e de você com aquela mesma história, e aí o Senhor começa a te lembrar: lembra do que você passou,
Lembra de como eu te acolhi, lembra de como eu mudei a tua vida, lembra de como foi o meu processo naqueles momentos difíceis. Agora aquilo que eu fiz por você, faça por eles. E os discípulos agora vão ter essa experiência. Eles são levados para um lugar que eles não querem. Eles vão fazer uma viagem que eles não desejavam fazer. Mas eles obedecem o Senhor e entram no barco. E quando eles entram no barco, porque estão obedecendo ao Senhor, graças a Deus, o que eles têm de resposta é uma tempestade. Quantas vezes você vai em obediência e quando vai em obediência fica pensando, bom, se eu estou obedecendo a porta vai se abrir, se eu estou obedecendo vai ter favor e graça, se eu estou obedecendo a evidência da minha obediência é Deus favorecendo o meu caminho. E ao obedecer você se enfia numa grande tempestade. Para quem não conhece Jesus, vento contrário significa direção errada. Mas para quem conhece o Senhor, vento contrário é exatamente o Senhor cravando a certeza e a convicção de que você está indo para o lugar certo. Sempre que você se move na direção do que Deus quer, vai ter oposição. Sempre que você se move na direção do chamado, na direção daquilo que Deus projetou para a sua vida, vai ter tempestade e vento contrário. Mas também vai ter algo que o mundo não pode oferecer. No meio dessa tempestade, quando parece que tudo vai dar errado, quando parece que não tem mais solução, quando chega na quarta vigília da noite, o momento mais escuro da noite, quando os discípulos estavam amedrontados dizendo, nós vamos perecer nesse lugar, quando o vento estava formando ondas grandes e essas ondas entravam no barco e eles estavam em um caos, o texto diz que às 3 horas da manhã, no momento mais escuro da noite, no momento em que a tempestade estava no seu auge, o texto diz que Jesus desce da montanha e vai andando sobre as águas até chegar a encontrar aquele barquinho no meio da escuridão. E o último ensino é: Jesus, quando desce andando sobre as águas, os discípulos estão no meio do mar. O mar da Galileia é enorme, é um lago imenso. E o texto não diz que Jesus desce e começa a procurar os discípulos para encontrar o barco. Era 3 horas da manhã, aqueles barcos não tinham iluminação, o lugar era de densas trevas, no meio de uma tempestade, visualmente seria impossível. Mas o texto não diz que Jesus fica procurando os discípulos. O texto diz que Jesus desce e vai na direção do barco e os encontra. Os discípulos ficam apavorados quando vem o Senhor. E aqui vem o último ensino dessa manhã. Os discípulos não conseguiam mais ver Jesus, porque às vezes a tempestade da vida faz com que a gente tire os olhos do Senhor e olhe para a tempestade. Nós tiremos o olho do Senhor e coloquemos os nossos olhos na dívida, na dor, no abandono, no caos. Os discípulos não viam o Senhor, mas o Senhor não precisou procurar os discípulos, porque ainda que os discípulos não estivessem vendo o Senhor nunca perdeu eles de vista. No meio dessa tempestade, o Senhor nunca te perdeu de vista. No meio desse caos, o Senhor nunca te perdeu de vista. No meio dessa escassez, os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós não estamos fora do alcance do campo visual do Senhor. E isso é a garantia. Está demorando, mas uma hora Ele vai chegar. E quando o Senhor chega, o Senhor dá uma palavra: sou eu, coragem, não tenham medo. Coragem, jovem, homem, mulher, pai, mãe que estão aqui nessa manhã. Coragem, o Senhor está se aproximando e vai entrar nesse barco, e quando Ele entrar, essa tempestade vai acabar para a glória de Deus. E para alguns o Senhor já está no barco, o Senhor está apenas se treinando a confiar nele. O Senhor está apenas confiando, treinando a minha e a sua confiança, de que nós estamos indo no ritmo dele, na direção que ele tem, e que se ele está no barco, uma hora esse mal vai passar. E o texto diz que quando Jesus pisa no barco,
Nesse dia ele não precisou nem falar com o mar, nem falar com o vento. Ele apenas pisa no barco, e quando ele pisa no barco, se faz completa bonança. Essa é uma manhã que o Senhor está pisando de novo na nossa embarcação. Está mais uma vez dizendo: ei, no olho desse furacão eu estou contigo. E agora se levante. Tire os olhos da dor, tire os olhos do trauma, tire os olhos da dificuldade financeira e coloque os teus olhos no autor e consumador da tua fé, porque hoje começa um tempo novo para a glória de Deus. Você crê nisso? Se coloque de pé nessa manhã, vamos orar.